Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Colofé para quem é de Colofé, Motubá para quem é de Motubá, Mundiúba para quem é de Mundiúba, bênção para quem é de bênção, Saravá para quem é de Saravá, né? Vamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Dani Zoalá, falando sobre Candomblé. E hoje eu venho falar de Oiá, esse mês de dezembro, referente a ela, né? Se comemora Inhaçã, se faz festas para Inhaçã. E aí eu venho falar dela um pouquinho e citar a questão do sincretismo, que é uma coisa que muitos terreiros vêm lutando hoje para poder tirar essa questão do sincretismo, né? E existe uma explicação para isso. O sincretismo ele surgiu, na verdade, no período do colonial, né? No processo de escravidão, né? O processo de trabalho forçado, né? Dos africanos que vieram escravizados, onde eles eram proibidos, né? Inclusive pela Igreja Católica, de fazer atos que estivessem ligados à sua cultura. Então, assim, eles tinham que aprender o português e deixar de falar a sua língua. Eles que tinham que cultuar santo católico e deixar de cultuar os santos africanos. Então, o que foi que aconteceu? Esse povo que veio escravizado, de forma muito inteligente, né, que a verdade é essa, se aproveitava das comemorações dos santos católicos para, na surdina, escondido, é, celebrar as suas divindades. É por isso que o mês de dezembro, por exemplo, quando se faz festa no Candomblé Paranhãçã, a Igreja Católica está fazendo festividades para Santa Bárbara, né? Mas eu cito aqui uma frase que eu coloquei no texto que eu fiz e coloquei na minha página no Instagram e no Facebook, que é Iansã, Santa Bárbara é Santa Bárbara. Elas não são a mesma coisa. Santa Bárbara é um santo católico, né? Nasceu na Europa, não nasceu na África, teve vida assim, foi uma jovem chamada Bárbara, que diferente do costume da época, não queria casar, ter filhos e cuidar da casa. Ela quis se dedicar ao sacerdócio, à questão de se tornar uma freira, né, e seguir os mandamentos de Jesus Cristo. Diferente de Yansan. Yansan foi esposa de Xangô na cidade de Oió, né? Viveu ao lado de Xangô até a sua morte. Mesmo depois dele ter feito besteira, ter sido expulso de Oió, Oiá esteve ao lado de Xangô até o momento de sua morte. E ao morrer Xangô, ela se tornou também, após a sua morte, uma divindade, um orixá que é cultuado lá em Oió, né? Então, assim, são duas coisas bem diferentes. Assim, o culto africano, o culto às divindades africanas é algo milenar, né? O culto aos orixás, ele existe muito antes do cristianismo sonhar em existir. Então, a gente tem que estar citando isso aí, porque as pessoas precisam entender que o culto aos orixás vem antes do cristianismo, né? Por isso que eu iniciei o texto falando, né, lá na minha página do Instagram, do Facebook, Iansã, e Santa Bárbara, Santa Bárbara. Ah, Dani, mas são cultuadas na mesma época. São cultuadas na mesma época porque o povo africano, de forma muito inteligente, né, aproveitava as festividades católicas para poder cultuar suas divindades de forma escondida, de forma como um subterfúgio, porque simplesmente se eles cultuassem suas divindades de forma livre, eles iam sofrer açoites. Gente, ao vivo é isso, viu? Não liga não. Eles iam sofrer açoites, iam sofrer castigos, né? Era proibido, então não podia cultuar divindades africanas. E quando eu falo castigo, gente, infelizmente o livro didático que nós estamos acostumados só fala de castigo no pelourinho do africano amarrado no tronco, recebendo açoites nas costas. E não era só esses castigos, eles perdiam as pontas do nariz, perdia metade da língua, perdia a ponta dos dedos, mulheres tinham a parte do seio arrancado. Então, assim, os castigos eram muito perversos.
Era muita perversidade que era feita com o povo africano aqui. Então, eles aproveitavam essas festividades para poder, escondido, debaixo do pano ali, ó, sem ninguém perceber, eles aproveitavam a euforia da festa católica para cultuar suas divindades, certo? E nesse mês de dezembro, se cultua, se faz festividades nos terreiros para Yansan. E quem é Yansan? Yansan é uma mulher que teve vida para o povo iorubano. Claro, eu estou falando do povo iorubá. Em outras nações é diferente, né? Na nação Jeje e na nação Angola, que na nação Jeje chama Oiá, Yansan no Iorubá mesmo. Na nação Angola chama Matamba, Bamburucema, tem vários outros nomes. São divindades ligadas à natureza única e exclusivamente. Às tempestades, ventanias, raios e trovões. Em terras de Yorubalândia, Yansan também está ligada às tempestades, também está ligada à ventania, também está ligada, né, a raios, trovões, mas não é só isso. Para o povo iorubano, Yansan, Oiá, Akambi, Oiá, Akambi seria o nome dela, ela teve vida, viveu em Oió, na época que Xangô era o quarto Alafim, ou seja, o quarto rei de Oió, foi esposa de Xangô, viveu ao lado de Xangô até o momento da sua morte. As características dela é força, lutadora, guerreira, destemida, leal, fiel, e equilíbrio. Da mesma forma que Yansan, ela tem a força das tempestades, a força das grandes ventanias, ao mesmo tempo que ela foi teimosa e abriu a cabaça dos raios e acabou bebendo um líquido preparado exclusivamente para Xangô e passou a cuspir fogo junto com ele, né? Ela tem essa força bruta, que por isso ela é comparada a um búfalo. Ela tem essa força grande, mas ela também tem a doçura, tem a leveza, tem o equilíbrio, tem a calma. E por isso também ela é colocada como uma borboleta, né? E assim como todos os orixás que tem, né, o seu lado mais calmo e o seu lado mais agitado. Oiá, Yansan, é a mesma coisa, né? É a mesma questão. Então, tem-se isso. Conta um Itum, que eu acho que é o Itum mais bonito que eu vejo da história de Oiá, que Xangô, ele perdeu o ponto, digamos assim, quando ele foi rei. Subiu tanto para a cabeça, ele ficou tão prepotente, tão emocionado, digamos assim, com o seu reinado, que ele acabou sendo injusto com um de seus seguidores, né? Com um dos seus súditos. E diante disso, os seus ministros, aqueles que o orientavam, pediram a Xangô que fosse embora de Oió, porque era a regra de Oió, aquele rei que era injusto, que agia de forma prepotente e soberba e não conseguia ter o discernimento, ele era morto como forma de punição pelo seu erro. Mas os ministros, né, a realeza não teve a coragem de fazer isso com Xangô, então pediu a Xangô que ele fosse embora com os seus pertences e suas esposas. Oxum ficou no meio do caminho, porque ele pegou o cavalo, botou seus pertences e foi embora. Oxum ficou no meio do caminho, mas Oiá não. Oiá foi até o fim com Xangô. E aí disse a ele, no momento que ele parou, ele disse, olha, aqui é o local que eu vou morrer. E aí ele disse, Oiá, pode ir embora, siga a sua vida. E ela disse,
Eu estou com você do começo, no meio e também no final. E os dois morreram juntos, abraçados, sendo tocados por um raio que veio do chão. E naquele momento os dois se tornaram orixá, né? Existe um templo em Oió para Xangô, né? Os sacerdotes, os alafins de Oió precisam passar pelos fundamentos do sacerdócio para Xangô, para poder ser um alafim, senão ele não pode ser coroado alafim, não pode ser rei. E Oiá tem um templo chamado Oiá Onira Oque. Esse é o nome do templo de Oiá, em Oió. E quando ela vem em terra, que é uma alegria muito grande para todos os seus devotos, todos aqueles iniciados para Oiá em terras urbanas, ela sai com firmeza, tem um pisar forte, tem a face séria e carrega na sua mão a panela de barro com fogo. Então, essa é a característica de Oiá. Ela é doce, ela é leve, ela é suave como uma borboleta, mas ela também é teimosa, é guerreira, é persistente, tem a força de um búfalo, certo? Essas são as características do povo de Oiá. É sensível? É sim. Mas também quando tem que pisar firme, pisa firme. E pisa sem medo, né? É típico da gente. Então, só um pequeno trechozinho sobre o secretismo e sobre Oiá aqui no Brasil e em terras urbanas, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!